A partir do dia 26 de maio de 2026, toda empresa do Brasil com empregados registrados terá uma nova obrigação legal. E se você é advogado trabalhista e ainda não entendeu o que muda com a NR1 atualizada, eu preciso te dizer uma coisa com clareza. Essa norma vai gerar uma avalanche de processos trabalhistas. E o advogado que dominar esse tema agora estará à frente de todos os outros. Já se inscreve no canal e deixe o like. Eu sou Alexandre Ferreira, advogado trabalhista com mais de 15 anos de experiência, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, além de mentor de advogados. Então fique aqui comigo. Hoje eu vou te ensinar tudo sobre a NR1 atualizada, o que mudou, o que as empresas são obrigadas a fazer e qual é o impacto direto na judicialização e como você, advogado trabalhista, pode se posicionar de maneira estratégica nesse novo cenário. Vamos começar pelo contexto. A NR1 é a norma regulamentadora número 1, a norma geral de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela existe há décadas, mas a portaria MTE número 1419 de 2024 trouxe uma mudança histórica, a inclusão expressa dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, os chamados FRPRT, no rol de riscos que devem compor o inventário de riscos ocupacionais do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. O prazo final de adequação foi fixado para 26 de maio de 2026 pela Portaria 765 de 2025. E o que são esses riscos psicossociais? Ser muito concreto aqui, porque isso é fundamental para você entender o alcance da norma. Os fatores de riscos psicossociais são situações que envolvem a maneira como as atividades são planejadas, organizadas e executadas. Quando não são bem conduzidas, essas situações podem prejudicar a saúde mental, física e social dos trabalhadores. Exemplos incluem metas impossíveis de cumprir, excesso de trabalho, assédio moral, falta de apoio dos chefes, tarefas repetitivas ou solitárias, desequilíbrio entre o esforço e a recompensa e falha na comunicação. Ou seja, o que antes era tratado apenas como ambiente de trabalho ruim, agora tem uma obrigação legal específica de identificação, avaliação e controle. E o mais importante para você como advogado, estresse crônico, assédio moral, burnout e jornadas exaustivas passam a ser monitoradas sob o mesmo rigor que um ruído excessivo ou a exposição a produtos químicos. Agora eu quero te mostrar os números que explicam por que esse tema é tão urgente. Já existem pelo menos 5.000 processos na Justiça do Trabalho relacionados aos riscos psicossociais. O maior número de casos foi distribuído em 2025, um total de 635 processos, quase o mesmo de 2017, o ano da reforma trabalhista. E o volume vinha caindo desde então, até inverterem a rota em 2023 e passarem a subir. E em 2025, a Previdência Social concedeu quase 550 mil benefícios por transtornos mentais e comportamentais, principalmente ansiedade e depressão, com crescimento que atinge quase 16% em relação a 2024, que havia sido o recorde. Isso significa que o adoecimento mental relacionado ao trabalho já é uma realidade massiva do Brasil. A NR1 atualizada transforma essa realidade em uma obrigação jurídica expressa para o empregador. Vamos agora entender o que a norma exige na prática, porque é aqui que está o coração do que você precisa saber. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou em 6 de maio de 2026 o Guia de Perguntas e Respostas sobre o capítulo 1.5 da NR1, com orientações voltadas a empresas, trabalhadores e profissionais de segurança e saúde no trabalho sobre a gestão de riscos ocupacionais, com destaque para os fatores de risco psicossociais. Entre os pontos mais importantes desse guia oficial, destacam-se com muita importância os seguintes:
Primeiro, todas as empresas devem realizar ações de prevenção que incluam a identificação e a avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no âmbito da avaliação ergonômica preliminar, integrada ao GRO da NR1. Isso vale para todas as empresas, independentemente do porte. Não existe exceção por tamanho. Segundo, a gestão de riscos ocupacionais é um processo contínuo que vai além da elaboração de documentos. São obrigatórios registros como o inventário de riscos, o plano de ação e os critérios adotados no GRO. O PGR não pode ser um documento estático. Ele precisa ser revisado periodicamente, cada vez que houver uma mudança relevante no ambiente de trabalho. Terceiro, e esse é um ponto crítico para a advocacia, todos os registros, diagnósticos, planos de ação, monitoramentos e revisões devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 20 anos. Esse prazo de guarda não é um detalhe operacional, ele determina o horizonte de exposição jurídica da empresa. Um PGR elaborado inadequadamente em 2026 pode ser utilizado como evidência em ações trabalhistas ajuizadas até 2046. Você entendeu a dimensão disso? O documento que a empresa produz hoje pode ser prova contra ela por 20 anos. Isso cria uma janela imensa de atuação para o advogado trabalhista. Agora vamos falar do que isso significa na prática processual. E eu vou te dar 4 pontos concretos sobre o impacto na judicialização. O primeiro ponto é sobre a inversão do ônus da prova. A jurisprudência do TST já está reconhecendo o nexo causal presumido em casos de burnout, depressão ocupacional e assédio quando há falha na gestão de riscos. Ou seja, se a empresa não tem o PGR atualizado com os riscos psicossociais, ela já começa em posição desfavorável em qualquer ação de dano moral ou doença ocupacional. O documento ausente ou mal feito já é uma prova contra o empregador. O segundo ponto é sobre a ampliação do conceito de dano moral ocupacional. A NR1 atualizada transforma em risco gerenciável e documentável o que antes era difuso e difícil de provar. Metas abusivas, sobrecarga de trabalho, ausência de apoio de gestores, tudo isso agora precisa estar no radar da empresa. E se estiver no radar e não tiver sido controlado, a responsabilidade do empregador fica muito mais clara. O terceiro ponto é sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. O MPT não está vinculado ao cronograma de adequação da inspeção do trabalho e já considera os fatores psicossociais em suas investigações, com base na Constituição Federal, na CLT e nas normas regulamentadoras já vigentes. Isso significa que ações civis públicas por dano moral coletivo já estão sendo ajuizadas e vão se intensificar muito após 26 de maio. O quarto ponto é sobre a fiscalização a partir de maio de 2026. A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego passará a ter caráter punitivo pleno, com aplicação de multas com base no artigo 201 da CLT, interdição de setores e embargo de obras. E pesquisa realizada por institutos de recursos humanos em janeiro de 2026 revela que quase 70% das empresas ainda não compreendem integralmente as mudanças, o que amplia os riscos de passivo trabalhista. 6 em cada 10 empresas, ou quase 7, ainda não entendem o que mudou. Isso é uma oportunidade gigantesca para o advogado trabalhista, que está evidentemente preparado. E aqui que eu quero te dar 3 direções práticas de como você pode atuar nesse cenário. A primeira é a atuação preventiva consultiva. Empresas de todos os portes precisam adequar o PGR até 26 de maio. Muitas não têm advogado trabalhista acompanhando esse processo. O advogado que se posicionar como especialista em adequação à NR1 tem uma janela de consultoria preventiva enorme agora, porque empresa que não se adequa terá passivo. Empresa que tem passivo precisa de advogado contencioso. A segunda é a atuação no contencioso individual, nas ações individuais. Trabalhador que adoeceu por burnout, assédio, sobrecarga ou ambiente tóxico,
agora tem uma base normativa muito mais sólida para a sua ação. A NR1 atualizada é o fundamento que conecta o adoecimento à falha do empregador. Você precisa saber usar esse argumento na petição inicial e nas audiências. A terceira é a atuação nas ações coletivas. A ausência de gestão de riscos psicossociais em uma empresa pode afetar centenas ou milhares de trabalhadores ao mesmo tempo. O MPT já está atuando nessa frente. O advogado trabalhista que representa sindicatos ou que tem vocação para o contencioso coletivo tem aqui uma pauta com crescimento acelerado. E eu termino com uma reflexão que considero fundamental. A NR1 atualizada não é apenas uma mudança regulatória, ela é o reconhecimento legal de que saúde mental é saúde ocupacional, que assédio é risco gerenciável, que metas abusivas são um perigo a ser controlado. Isso muda a forma como o advogado trabalhista precisa enxergar cada caso que entra no seu escritório. O ambiente de trabalho do seu cliente agora precisa ser analisado sob essa nova lente. Me segue aqui para continuar recebendo conteúdo técnico e estratégico sobre a advocacia trabalhista na prática. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com outro advogado trabalhista que precisa entender esse tema. Me conte nos comentários. Você já teve casos relacionados a assédio moral, burnout ou doenças ocupacionais psicossociais? E como você vê a NR1 atualizada como uma oportunidade ou como um desafio para a sua atuação? Até o próximo vídeo.